Japrocesseiros de todo o Brasil. Meu nome é Murilo Cardoso e hoje eu trouxe um grande tutorial para vocês, tanto em conteúdo quanto em tamanho e em extensão. Antes de mais nada, eu já peço para vocês se inscrever no canal, dar um gostei, porque foi um puta trampo. A gente quis fazer um tutorial de fato muito minucioso em relação a esse tema. Então, esse tutorial ele é basicamente dividido em 3 partes. Enfim, nós vamos postar esse vídeo ele inteiro para quem quiser ver e também vamos postar ele em 3 partes para quem quiser ver segmentado, ok? Espero que vocês gostem. Não se esqueçam, gente, se inscrevam no canal, dê like, compartilhem, porque esse trabalho tem sido assim de coração, feito com bastante esmero e cuidado para tentar tirar as maiores dúvidas possíveis de vocês. E sempre, qualquer dúvida, deixe um comentário aí e pra gente conversar e tudo mais. A primeira parte, nós vamos falar sobre a configuração da sua tabela de atributos, como você deve formatá-la de maneira a reduzir os erros. Essa vai ser a primeira aula. Não se assuste com essa tabela, porque hoje nós vamos falar de algo muito importante, uma mina de ouro. Lembra, não sei se vocês viram, se não viram, clique aí no card que está aparecendo aí em cima, sobre como baixar dados tabulares lá no Brasil.io. E o que eu prometi para vocês? Que no GeoTuts eu ia falar de maneira mais aprimorada sobre como a gente faz esse trabalho de levar uma tabela de atributos para dentro do software de geoprocessamento e dar um boost no seu shapefile, por exemplo. Aqui nós vamos usar dados de população aqui do estado de Goiás. Olha só aqui, né, já está preparado o estado de Goiás inteiro aqui. Eu vou dar umas dicas de como você preparar essa tabela e de como fazer essa junção da tabela com o shapefile, né? Se eu abrir aqui a tabela de atributos do meu shapefile, ele tem as informações qualitativas, mesorregião, microrregião, tem alguns códigos, né, também, mas que não deixa de ser qualitativo. E aí, com a tabela de população, nós vamos inserir os dados quantitativos, dados desses quais são dados de população de cada município, né? Como você pode ver aqui nesse shape não consta. Então a gente vai tornar esse shape mais robusto em termos de informação. E isso você poderia fazer para qualquer tipo de informação. Nunca é demais lembrar que você poderia utilizar, sei lá, espécies de peixes, casos de dengue, número de leitos, escolaridade. A gama de possibilidades é enorme. Depende sempre da área que você atua, mas a técnica aqui aplicada será a mesma. Então vamos lá. Vamos abrir e falar um pouquinho aqui da tabela de atributos, porque isso é muito importante. Primeiro de tudo que eu falei naquele vídeo, você sempre tem que ter uma tabela, uma coluna, que vai linkar a sua tabela ao seu shapefile. No caso aqui, a minha coluna com o nome dos municípios será o meu link. Para eu mostrar para o software que lá em Lagoa Santa, quando eu fazer a junção da tabela com o shape, os dados que estão na linha do valor Lagoa Santa devem ser inseridos, continuar aqui inseridos na linha de Lagoa Santa. Aqui, ó. Lagoa Santa está bem aqui, ó, a gente selecionou ele aqui na tabela. Existe um modo que diminui a chance de dar erro, que é relacionar, quando é em termos de município, pelo código do IBGE. Contudo, a minha fonte de dados dos municípios do estado de Goiás, da onde eu baixei esses dados, não tinha esses valores. Então, eu tive que fazer por município. Muitas vezes, quando você for correlacionar nomes, por exemplo, vocês estão vendo que meus nomes estão com acento. Logo, deixa eu colocar aqui em ordem alfabética, só para a gente ver aqui, ó, tá vendo? A Badia de Goiás com o acento agudo em Goiás, assim como na minha tabela. Caso dê algum erro, eu vou mostrar para vocês como ver se tem algum valor de nome com algum erro. Mas os erros mais comuns são acentuação,
que em uma cédula pode ter, por exemplo, que a Abadia de Goiás pode ter acentuação e lá no meu shape não. Isso não vai fazer com que não aconteça a junção da tabela com o shape. Outra coisa que já aconteceu comigo, ter um espaço aqui antes do nome, que é muito difícil às vezes de você identificar isso, tá? Então a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar dos dados tabulados aqui, principalmente da coluna que você vai usar para fazer a junção, para fazer o link, né, entre a tabela e o shapefile. Uma outra dica aqui é colocar, vocês estão vendo que para os anos, né, aqui a população de Abadia de Goiás em 2001 e aqui em 2009, por exemplo. Tá? Peguei dois valores aleatórios aqui. Por que eu coloquei o A? Porque se eu colocar só o número, quando eu abrir e linkar essa tabela lá no ArcGIS, ele transforma esse nome de coluna em algo genérico, tipo Table 1, Table 2, ou qualquer coisa assim, sabe? Column 1, Column 2. Então, quando você dá um nome, como eu coloquei aqui uma letra, né, do alfabeto, um A, ele subentende que aquilo ali é o nome da coluna e não vai modificar. Se eu deixar só o número 2001, ele não vai diferenciar muito esse número desse aqui, apesar do ArcGIS ser bem inteligente em relação a isso e já considerar a primeira linha como título da coluna, né? Que nem está aí no nosso shapefile, né? Aqui vai ser o nome da coluna. Beleza, então vamos abrir, vou fechar aqui. Última dica, salvar. Na hora que você for salvar a sua tabela do Excel, salva como pasta de trabalho 97, Excel 97 2003, que é o XLS. Porque o ArcGIS tem um probleminha com XLSX, que são essas tabelas do Excel mais recentes. Muita gente trabalha com CSV, mas para pessoas que estão mais familiarizadas com Excel, estão iniciando nessa parte de tabulação de dados, eu gosto de começar com arquivos mais familiares. O grande toque aqui é não salvar, simplesmente salvar. Normalmente, como passa esse trabalho do Excel, se o Excel for 2019, por exemplo, ele vai salvar como .xlx. Isso é um problema. Então, salve como XLS, que é esse aqui, ó, 97/2003, beleza? Eu não vou apertar em salvar aqui, porque o meu já está assim. Só vou fechar minha tabela, porque senão ele abre em modo leitura lá no ArcMap. Bom, agora nessa segunda parte, nós vamos mostrar para vocês como abrir a tabela de atributos no ArcGIS e correlacionar, fazer a junção entre uma e outra, entre o shapefile e a tabela de atributos. Então vamos para o ArcMap, abrir aqui a nossa tabela de atributos. Bom, dentro da pasta da tabela de atributos, está lá a minha população Goiás, ó, XLS, não XLSX, não é da pau. Quando eu clico duas vezes, ele abre aquelas três planilhas, aquelas três abas, que são padrão de todo o Excel. Toda planilha de Excel que você abre, ela abre com três abas embaixo. Geralmente, você colocou os valores na Plan 1, né, que é a primeira planilha que aparece ali para você trabalhar, e aqui não foi diferente. Então, eu vou adicionar a Plan 1, que é onde estão os meus valores de população de Goiás. Eu clico com o botão direito e vou em Open. E olha aqui. Olha que legal. O nome, né, dos municípios e a coluna ano continua com o nome que eu dei. Então, todos os valores até o ano de 2017, população de Goiás, estão ali, né? E os meus municípios do estado de Goiás estão aqui. Isso aqui que está em branco, para quem não conhece a geografia aqui do Centro-Oeste, é o Distrito Federal, não tem valor aqui, tá? Ele realmente não tem nenhum dado aqui. Então vamos simplesmente fazer o join, chegar finalmente na parte que você queria ver, mas era muito importante para eu dar essas dicas de como você configurar a sua tabela de atributos. O pessoal da mineração de dados, do Data Science aí já sabe, né, da importância de uma tabela bem construída
para toda a sua delimitação, todo o seu trabalho a partir dali. Depois que você fez uma tabela bonitinha, bem construída, a chance de você ter dor de cabeça é muito pequena. Vamos olhar outra coisa bem interessante aí. Olha, na planilha de população tem 246 valores, né? 246 linhas. Na coluna de municípios também, né? Já mostra que temos ali 1 para 1, que é isso que a gente quer. Então vamos fazer a junção. Você clica com o botão direito aqui na tabela de conteúdo sobre o shape no qual você quer juntar a tabela de atributos. No caso aqui o nosso é o shape de município de Goiás, no qual a gente vai juntar a tabela de atributos de população. Vai em Join and Relate e vai em Join. Nesse primeiro aqui, você seleciona o campo do shapefile que você quer relacionar. No caso aqui é o nome, né? Que você vê bem aqui, ó, o nome do município, o valor que a gente vai relacionar com os valores da tabela. Então, beleza. Aí ele listou a planilha aqui, e aí a única opção que a gente tem é a de município, e tem o nome dos municípios, né? Como a gente já mostrou para vocês lá no começo. Antes de fazer o join, você pode fazer um teste de validar a junção, validate join, para ver se todos os valores se casam, se eles são iguais uns aos outros, os valores de nome com os valores de município. Ou seja, a gente tem que ter 246 correlações aqui. Então, quando você vai lá em validate join, ele vai fazer essa checagem para você. E olha aí, depois de fazer, tá vendo? Tudo cheio de checkzinho verde, que a gente ama, né? Se tivesse dado algum erro, daria um xizinho vermelho. Então, deu match, né? Em todos, olha só. Ele está falando aqui pra gente. Todos os 246 valores se cruzaram, né? Pelo join. Então, vai dar certo. Só para você fazer o teste. Se tivesse dado 245, por exemplo, ou 244, você ia ter que procurar um ou dois ali, entender qual é a discrepância entre um nome e outro. E aí você coloca para manter todos os valores e clica em OK. A partir desse momento, aqui na tabela de atributos de municípios, olha só que fantástico. Tem todos os valores de população aqui para os anos que eu estava estudando. Inclusive, vou até fechar minha tabela de população e vou só ficar com a minha tabela de municípios do shapefile, né? Com os valores de população também, que é muito legal. E aí, o que acontece? Se eu fechar isso daqui, esse shape de municípios perde esses valores, esse link, né? Que ele está puxando dessa tabela aqui. O que você faz então para criar um novo shape onde você vai ter os valores permanentemente de população ou qualquer outro valor que você tenha feito join aí? Você vai no seu shapefile, você acabou de fazer o join, clique com o botão direito sobre ele, vai em Data, Export Data, e aí você vai salvar ele com o nome. Por exemplo, eu aqui, esse é o meu shape de Goiás, de limites municipais, que agora ganhou mais novos atributos, que são valores de população. Então, eu coloco aqui o underline pop, de população. Senão não pode ficar muito extenso, né? Por exemplo, eu colocar histórico de população, ficaria enorme. Enfim, aí você renomeia de uma forma que você se lembre que esse shape novo aqui é um shape que tem os valores de população. E esse aqui é o seu shape original, que tem ali aqueles valores qualitativos de mesorregião e tudo mais. E esse novo também tem quantitativo, nesse caso, de população. E salva. E clique em OK. E ele vai exportar esse novo shape. Talvez demore um pouco, dependendo do tanto de linha e coluna. Aí, ele pergunta se você quer adicionar esse novo shape ao seu mapa. Você fala que sim. Nesse caso aqui, eu vou remover o antigo shape e também vou remover essa pasta da planilha.
E vou abrir a tabela de atributos só para vocês verem que agora esse é um novo shape tunado, cheio de dados. Olha só que legal. Então, é assim que se faz a união, o join, né? A junção entre um shapefile e uma tabela de atributos. Finalmente, nessa terceira parte, nós vamos mostrar como você pode utilizar a espacialização dos dados da tabela mesclados ao shapefile, né? Juntados, né? Pegando do join e juntados ao shapefile, como você pode usar a análise de fenômenos espaciais, qualitativos, quantitativos, com essa poderosa ferramenta que é a junção de uma tabela de atributo que pode ter todo tipo de dado e o shapefile. Recapitulando sobre o mais importante, você sempre tem que ter uma coluna entre uma e outra que se relacione, que faça a junção, que dê match, né? Que elas se cruzem ali, que sejam idênticos os valores. Nesse caso aqui, a gente utilizou os mais problemáticos justamente para dar dicas para vocês, que são valores escritos, né, com letras, até com caracteres especiais, acentos e tudo mais. E aí a gente fez esse joint, ficou bem legal. A gente tem agora um arquivo muito mais poderoso em termos de análise de dados, análise da região, né, análise do estado. Olha só que legal. Por exemplo, eu posso colocar aqui símbolos proporcionais da população entre 2001 e 2017. Ele faz uma equação aqui e gera para mim um dado onde as populações cresceram mais em determinados períodos. Interessante, né? E por aí vai. Aí você pode ter muitas coisas, história para contar e muitos outros de altura. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Foi feito, como eu disse, desde o começo, com bastante cuidado, com bastante esmero, bastante preocupação em passar as maiores dificuldades, em transformar uma tabela, formatar uma tabela, abri-la no software de processamento, mesclá-la com o shapefile e criarem os seus mapas. Então, eu agradeço vocês por terem visto esse vídeo. Mais uma vez, encarecidamente peço para se inscrever no canal para dar aquela força, dar aquele sustento, aquela empolgação para a gente continuar produzindo esse tipo de material. Um grande abraço, fiquem bem, se cuidem. Meu nome é Murilo Cardoso, eu vou ficando por aqui e até mais.